Oi gente, meu nome é Amanda e eu criei esse canal com o intuito de trazer comigo quem gosta de destinos improváveis. Você gosta de destinos improváveis? Muito. Essa é minha tia Adriana e ela é super fã de destinos improváveis. Muito. Hoje nós estamos aqui no cemitério da Consolação, aqui em São Paulo. Sim, esse cemitério fica no centro de São Paulo, até por isso os barulhos dos carros, porque a gente está aqui numa avenida principal. É Paulista? Não. Eu acho que, se eu não me engano, é a Avenida da Consolação mesmo. Avenida da Consolação. Não tenho certeza. Bom, não sei o nome, depois eu coloco aqui. Só que é super fácil localizar. Você coloca no mapa e você já vai achar. Então, se você gosta de uma baita de uma caminhada, já vem com a gente que a gente vai mostrar o túmulo de várias personalidades que a gente conseguiu encontrar. Vem! Começando o tour aqui pela entrada, é claro, não poderia ser diferente. Mas antes, eu gostaria de avisar vocês que eu não consegui visitar os túmulos de todas as personalidades que estão sepultadas aí. Gente, o cemitério é muito grande, é caminhada para um dia inteiro e mesmo assim eu não consegui localizar todos. Mesmo com o mapa ainda fica um pouquinho difícil. Eu acho que tem que ser feito em mais de um dia. Uns 2 ou 3 dias de caminhada. E para quem tem interesse em conhecer pessoalmente, também tem os dias das visitas guiadas. Então isso é muito legal, gente. Só que eu não fui nesse dia que tinha visita guiada. O guia te leva nos túmulos das personalidades públicas, ele te mostra a arte tumular, te explica tudo sobre a história, né, do cemitério e a história das pessoas que ali estão sepultadas. Deve ser muito legal. É só jogar no Google. Bom, agora bora começar o nosso tour. O Cemitério da Consolação é a mais antiga necrópole em funcionamento no município de São Paulo e é uma das principais referências nacionais de arte tumular. Ele foi fundado no dia 10 de junho de 1858 e foi oficialmente inaugurado dia 15 de agosto do mesmo ano. Só que a história do Cemitério da Consolação é um pouquinho mais antiga. Tem um vereador aí do ano de 1829 que ele já queria fazer um cemitério municipal, porque até então a prática vigente era que os corpos deveriam ser sepultados em igrejas, era o costume da época. Séculos passados, existiu no Brasil um grupo que foi intitulado como Movimento Higienista. Essas pessoas, elas defendiam que a população saudável e educada geraria mais riqueza para o país. E esse movimento todo propunha a defesa da saúde, da educação pública, do ensino de novos hábitos de higiene para a população da época, por meio da medicina social. Então, tendo entendido isso, vamos para outra parte. Lá no final do século XVIII, o costume de sepultamentos em igreja já estavam sendo condenados por esse movimento, pelos higienistas. Eles diziam que era um hábito perigoso à saúde. E realmente era, né? Existiam muitas epidemias na cidade, resultava numa contínua manipulação dos restos mortais no interior das igrejas. E isso produzia mau cheiro e também a manipulação indevida de restos mortais de pessoas que morreram por alguma doença causaria contaminação, né, de quem estava manipulando e, consequentemente, de quem tivesse contato com essa pessoa. Então, segura essa informação aí. Foi por isso que esse vereador teve a ideia da construção de um cemitério, para evitar tudo isso. Mas, tendo em vista o fato de se envolver crenças religiosas que já estavam arraigadas no peito de muitas pessoas, os debates de uma construção ou não construção, construção ou não construção, perduraram por 30 anos. Então, só por isso a gente tem essa data aí de construção e, posteriormente, de inauguração. Durante a construção, parte das terras já era de domínio público. Outra parte foi comprada com dinheiro público e agora entra a mais famosa história deste cemitério. A construção ia devagar e sempre, nunca acabava. Por isso, na época, a Marquesa de Santos, digníssima, mais famosa, a mais conhecida amante de Dom Pedro I. Quem aí conhece? Comenta aqui embaixo. Ela mesma, ela doou uma quantia de 2 contos de réis, que era uma pequena fortuna na época, para ajudar, né, dar uma potencializada aí. Então agora, bora lá, vamos visitar o túmulo dela. Domitila de Castro Canto e Melo, nascida em São Paulo no dia 27 de dezembro de 1797 e falecida no dia 3 de novembro de 1867. Foi uma brasileira, a amante mais conhecida e famosa, diria, de Dom Pedro I, o imperador do Brasil,
Ele mesmo lhe conferiu o título de Marquesa de Santos no dia 12 de outubro de 1826. Domitila, ou Titília para os mais íntimos, se casou com apenas 15 anos com o alferes Felício. Ele era mineiro, de boa família, mas após o casamento acabou se revelando. Ele era um homem violento, bebia, perdia dinheiros com jogos de azar e maltratava demais a sua esposa. Depois de tantos maus tratos, a família de seu pai acabou aceitando-a de volta, o que não era comum na época, né? Mas ele foi atrás dela em São Paulo, armou uma emboscada e acabou esfaqueando-a. E ele alegou que era legítima defesa da honra, dizendo que ela era infiel. Mas ele foi preso e ela demorou mais de um mês para se restabelecer. A moral da época exigia que ela aguentasse firme ao lado desse homem, mas essa tentativa de assassinato foi a gota d'água. Segundo a lei da época, era o suficiente para o divórcio. O relacionamento entre Dom Pedro e Domitila teve início em 29 de agosto de 1822. Durou 7 anos e esses 7 anos podem ser acompanhados em mais de 200 cartas trocadas por eles e está nos arquivos públicos e particulares, nacionais e estrangeiros. Do relacionamento com Dom Pedro, Domitila teve 5 filhos, sobrevivendo apenas 2 meninas, Isabel Maria e Maria Isabel. Em outubro de 1825, foi feita viscondessa de Santos e em 12 de outubro de 1826, ela recebeu o título de Marquesa de Santos, ambos acrescidos com honras de grandeza. Então ela recebeu esses títulos do próprio Dom Pedro I. Em 1829, Domitila foi banida da corte grávida por Dom Pedro I. Então, Domitila voltou para São Paulo, reconstruiu sua vida, casou novamente, se envolveu em questões nacionais políticas e, devido a uma enterocolite aguda, a Marquesa de Santos faleceu no seu solar às 16h30, no dia 3 de novembro de 1867. E o total de bens inventariados da Marquesa chegou a 1.308 contos, 848 e 600 réis, que daria atualmente cerca de 120 milhões de reais. Muito dinheiro, né, gente? Ufa, prontinho. Agora que nós já sabemos uma boa parte aí da história da Marquesa de Santos, vamos para outra? A visita a esse cemitério foi muito especial. Pode parecer contraditório, né? Você ir no cemitério e sentir um sentimento de felicidade ou que foi algo especial. Mas, na verdade, é um local que eu tinha muita vontade de conhecer. Além de ser um local muito bonito e histórico, na verdade, o que torna essa visita mais especial ainda é conhecer a história da maioria das pessoas que aí estão sepultadas. O Cemitério da Consolação possui cerca de 8.500 túmulos, que hoje são abrigos para corpos de pessoas da mais alta sociedade. Eles estão sepultadas figuras públicas como artistas, políticos, empresários e famílias tradicionais de São Paulo. O valor mínimo para você adquirir um pedacinho de chão para ser sepultado lá é de R$ 5.395. Agora, se você quiser um túmulo com uma pompa a mais aí, você vai ter que desembolsar mais um dinheirinho para fazer uma escultura personalizada só para você. E aí, quem quer? Agora, eu quero que vocês me acompanhem à sepultura de alguém que fez parte da infância de muitos brasileiros. Quem aí tem uma sugestão? Quem falou Monteiro Lobato? Acertou! José Bento Renato Monteiro Lobato. Nascido em Taubaté, no dia 18 de abril de 1882. Falecido em São Paulo, no dia 4 de julho de 1948. Foi um advogado, promotor, escritor, editor, ativista e tradutor brasileiro. Monteiro Lobato foi alfabetizado pela sua mãe na infância e logo despertou gosto pela leitura, lendo assim todos os livros infantis da biblioteca do seu avô, o Visconde de Tremembé. Ao nascer, ele foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato, mas após a morte do seu pai, ele queria usar a bengala que pertencera ao pai e tinha as iniciais JBML. Por isso, resolveu mudar o nome para que suas iniciais ficassem iguais às do pai. Então, ele passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Em 1919,
fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional, através da qual publicou seus primeiros livros infantis. Foi um dos primeiros escritores do universo lúdico infantil e quando começou a escrever para os pequenos, ainda não existia literatura para esse público. Em 1939, publicou Pica-Pau Amarelo, o livro que conta quando e por que os personagens foram morar no sítio. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, como conhecemos, foi adaptado pela primeira vez para televisão em 1952, mas sua versão mais conhecida foi transmitida na Globo em 1977. E ao longo dos anos foram tendo várias adaptações da obra que não fugiam à sua essência. Como todo mundo sabe, o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi um sucesso enorme e até os dias de hoje ainda é transmitido em alguns canais em formato de desenho. E por fim, infelizmente, um dos maiores escritores da literatura infantil brasileira morreu vítima de um derrame no dia 4 de julho de 1948. Aos seus 66 anos, em São Paulo. Esse cemitério é um verdadeiro museu a céu aberto, e isso fica claro, não é mesmo? Ele é abrigo de centenas de obras de arte tumular, e ele também é espelho de uma época em que a elite paulistana não media esforços para imitar os hábitos europeus. O Cemitério da Consolação foi estudado durante 10 anos antes de ser tombado pelo governo do estado. Como possui um grande número de obras de arte, foi necessário realizar o tombamento da quadra inteira. E essa medida foi adotada para evitar a poluição visual, então é proibido fazer anúncios em torno do cemitério. Isso contribui com a preservação visual tanto da parte interna quanto da parte externa do local. Agora estamos nos aproximando do maior mausoléu da América Latina. São simplesmente 20 metros de altura e 150 metros quadrados. E ele é todo adornado com esculturas em bronze e brasões da família. E este é o jazigo da família do Conde Matarazzo, mais conhecido como o patrão de São Paulo. Francesco Antônio Maria Matarazzo nasceu em 9 de março de 1854 na cidade de Castellabate, na Itália. Após a morte do seu pai, Francesco, que era o filho mais velho, teve que assumir os negócios da família. Mas, por causa das várias dívidas deixadas pelo seu pai e também pelo momento delicado que a Itália passava por causa da unificação, o jovem não teve êxito ao administrar os negócios de seu pai. Por isso, decidiu deixar a sua terra natal e partiu para o Brasil em busca de novas oportunidades. Em 1881, casado e com 2 filhos, Francesco Matarazzo migrou para o Brasil e teve 13 filhos. Instalou-se em Sorocaba, que naquela época era o maior centro brasileiro de comércio de gado, onde abriu uma venda. Começou a fazer fortuna por meio de uma economia feroz. Dizem que ele comia apenas pão seco e bananas. Ele é considerado o pioneiro da grande indústria no Brasil. Atuou no comércio, na indústria, na navegação e no setor financeiro. Foi dono e fundador de mais de 200 fábricas que chegaram a empregar mais de 30 mil pessoas. Um ícone no âmbito do empreendedorismo, Matarazzo começou sozinho numa terra estranha e veio demonstrar que todos poderiam ser protagonistas do seu próprio sucesso. Veio a falecer aos seus 83 anos no dia 10 de dezembro de 1937, após uma crise de uremia. O fundador do maior complexo industrial da América Latina e patriarca da família, Matarazzo, quando morreu, deixou uma fortuna avaliada em cerca de 20 bilhões de dólares. E este é o jazigo de Manuel Ferraz de Campos Sales, nascido no dia 15 de fevereiro de 1841 em Campinas, São Paulo, e falecido no dia 28 de junho de 1913 em Santos, São Paulo. Foi um advogado, presidente do estado de São Paulo de 1896 a 1897 e também foi o 4º presidente da República entre 1898 a 1902 e faleceu aos seus 72 anos em decorrência de uma embolia cerebral. No início, pessoas de todas as classes sociais
eram sepultadas nessa que era, na época, a nova necrópole paulistana, inclusive escravos. Mas já no século XX, a área foi elitizada. Famílias ricas, representantes da alta sociedade paulistana, começaram a encomendar mausoléus grandiosos e a enviar seus familiares para lá. E esse movimento explica tantas obras de artes e metais valiosos que decoram túmulos desse cemitério até os dias de hoje. Agora vamos visitar o túmulo de uma mulher que foi uma importante artista plástica do movimento modernista brasileiro, Tarsila de Aguiar do Amaral. Nascida em Capivari no dia 1 de setembro de 1886. Foi uma pintora e desenhista brasileira, uma das artistas centrais da pintura brasileira e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. Suas obras apresentam paisagens rurais e urbanas brasileiras, além de elementos da fauna, flora e folclore do país. Tarsila usava de técnica de pintura com cores vivas e de tinta a óleo, e uma das suas técnicas de pintura tinha uma estética fora do padrão, com influência do surrealismo. É um dos mais conhecidos e aclamados nomes da pintura nacional, sendo um ícone do modernismo brasileiro. Apesar de estudar diversas vezes fora do país, Tarsila criou um estilo próprio e ousou para além do seu tempo, dando vez e voz a uma arte genuinamente brasileira. Casada por 4 vezes, mas foi no seu primeiro casamento que teve a sua única filha, Dulce do Amaral. Os seus últimos anos de vida, vivendo sozinha, superando a morte de sua filha e também a outra separação, foi submetida a uma cirurgia de coluna e ficou paraplégica por um erro médico. Diagnosticada com depressão, Tarsila do Amaral faleceu no dia 17 de janeiro de 1973, aos 86 anos, na cidade de São Paulo. Sua morte foi causada por uma pneumonia complicada por problemas cardíacos. Este é o túmulo do ator Rubens de Falco Costa, nascido em São Paulo no dia 19 de outubro de 1931. Começou a carreira fazendo teatro e em 1955 integra o grupo Os Jograis, de São Paulo, ao lado de Rui Afonso, Ítalo Rossi e Felipe Wagner. Na televisão, teve vários papéis de destaque em telenovelas e quase sempre interpretava papéis de vilão, o tipo que fazia com maestria. Teve reconhecimento internacional em 1976, interpretando Leôncio Almeida na telenovela Escrava Isaura. Foi um dos maiores vilões da teledramaturgia brasileira e é considerado o maior papel da vida de Rubens na TV. Viajou o mundo inteiro ao lado de Lucélia Santos, com quem contracenava na novela. E um exemplo de sucesso foi a recepção que ambos receberam na Polônia para o lançamento da novela. Foi casado com a atriz Suzana Vieira, relação que se iniciou durante as gravações da novela A Sucessora, e ambos chegaram a morar juntos por 1 ano em Portugal. Rubens de Falco não teve outro casamento e nem teve filhos. Vilão e protagonista de diversas novelas, Rubens também foi o Barão de Araruna na primeira versão da novela de Sim a Moça, em 1986. Bem mais tarde, já em 2004, participou da regravação de A Escrava Isaura, e desta vez no papel de Comendador Almeida, o pai de Leôncio. Rubens de Falco contribuiu e muito com as telenovelas brasileiras. Deixou um legado incrível. Faleceu no dia 22 de fevereiro de 2008, em São Paulo, em virtude de problemas decorrentes de um AVC. A causa da morte foi um ataque cardíaco aos seus 76 anos. Pois é, né, gente? Muito interessante saber as histórias de vida das pessoas. E o mais legal nesse cemitério é que quando a pessoa é uma figura pública, geralmente nos túmulos tem um QR Code, que você pode ler e ter acesso a mais detalhes da história da pessoa. É muito legal. Esses mausoléus eu achei bem interessante, bem diferentes, na verdade. Mas eu não sei a história das famílias. Esse é o túmulo de alguns membros da família Andrade e Silva. Muitas pessoas se confundem achando que José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, está enterrado aí. Mas não, ele está em Santos, no litoral de São Paulo.
Esse é um dos sobrinhos de José Bonifácio, que recebeu o mesmo nome do tio. José Bonifácio, o moço, como é conhecido, também atuou na área da política, conquistando os cargos de deputado-geral, ministro da Marinha e de senador do Império do Brasil. Esse também é um túmulo bastante visitado aqui no Cemitério da Consolação. É o túmulo de Maria Judite Barros. Ela viveu entre 1897 e 1938. Era pobre e morreu vítima de maus tratos causados pelo marido, que era alcoólatra e batia nela. Bom, gente, esse foi o nosso tour pelo Cemitério da Consolação. Obrigada por assistirem até o final e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um like e um comentário positivo, por favor. Agora fiquem com algumas imagens de esculturas que eu achei muito interessante para mostrar para vocês.